Olá pessoal, hoje eu recebo duas pessoas muito especiais para conversar sobre depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2030 a depressão será a doença com maior incidência no mundo e também será a que trará mais despesas para os estados. E para falar um pouco sobre essa patologia e tecer algumas relações entre depressão e história, ou para ser mais preciso, lideranças históricas, eu tenho aqui comigo a doutora Mariana Machado, doutora em psicologia pela Unicinos, e o professor Adelar Reisfield, que é doutor em História Ibero-Americana pela PUC-RS. Vou chamar a Mari de forma coloquial, porque nós somos amigos de longa data. Então, Mari, me conta uma coisa. Depressão é doença de gente fraca? Então, acho que essa pergunta é super interessante, Porque no senso comum a gente tem essa ideia, efetivamente, de que tem depressão quem não faz muita coisa, quem só fica no quarto, Mas na realidade a gente tem que depressão ela pode acometer qualquer pessoa, Então a depressão ela está relacionada com sintomas, a gente tem alguns sintomas específicos. A pessoa pode ter um episódio específico de depressão ao longo da vida, ou ela pode ter um funcionamento que deixa ela mais suscetível ao longo da vida dela, ela tem muito mais episódios, que vão deixar ela nesse funcionamento efetivamente. Então, eu acho que é bem interessante essa pergunta, porque a gente tem que entender o que é o senso comum, o que a sociedade fala, de que maneira que a gente olha para isso. E existe muito preconceito, Então, eu escuto muitas pessoas dizendo, meu pai disse que isso aí não existe, Isso aí é frescura, é de gente fresca. E não, na verdade, a gente sabe que tem uma modificação no cérebro da pessoa, que funciona de uma maneira diferente, modifica sono, modifica peso, hábitos que normalmente a pessoa tem, visão de mundo. Então tem uma série de fatores, que estão envolvidos ali no que a gente chama de episódios depressivos. Certo. E se a gente tivesse que apontar, Mari, alguns fatores sociais que levam à depressão, o que você indicaria para nós? Hoje em dia eu tenho muito contato com algumas pessoas que estudam vulnerabilidades, na diversidade de grupos sociais, e a gente diz que estar em um grupo social que seria um grupo que seria minoria, que sofre algum tipo de vulnerabilidades, seja mulher no ambiente de trabalho, seja negros, seja a população LGBTQ, seja imigrantes, que isso seria um fator a mais, vamos dizer assim, que pode levar uma pessoa a desenvolver um quadro de depressão. A gente também pode pensar que nível excessivo de trabalho pode levar a burnout, pode levar a depressão, fatores muitas vezes de uma desorganização familiar pode levar a depressão, um funcionamento neurobiológico que tenha uma tendência, a família já é mais deprimida. Eu nasci num lugar em que a minha família, de uma maneira geral, já era mais deprimida, não tinha uma visão muito positiva, por exemplo, das coisas que aconteciam no dia a dia. Então também isso pode ser um fator que me dificulta, por exemplo, olhar o lado positivo, Uma das coisas que acontecem na depressão é que eu enxergo somente as coisas negativas que estão acontecendo comigo. Isso é um dos fatores, não o único, e eu não consigo olhar talvez as coisas positivas que estão acontecendo, E aí complica e pode desenvolver. Você sabe que a ideia de trazer a Mari e o professor Adelar aqui para conversar conosco, ela veio da leitura de um livro que se chama Liderança em Tempos de Crise, de uma historiadora americana. E quando eu estudei esse trabalho, o livro fala de 4 grandes personalidades históricas, 4 grandes lideranças políticas nos Estados Unidos, que foram presidentes e que sofreram com a doença. E na hora me caiu uma ficha de que essa questão do estigma da depressão para pessoas fracas, pessoas sem vontade, ele é falacioso, Porque nós temos, professor Adelar, um dos casos analisados no livro é o caso do ex-presidente americano Abraham Lincoln, que teve um caso sério de depressão entre 1840 e 1845.
alguns fracassos da carreira política dele como legislador ainda naquele período e o rompimento de uma relação, de um noivado, fizeram com que o Lincoln mergulhasse numa profunda depressão que durou 5 anos. Então eu pergunto para o senhor, professor, Lincoln era um homem fraco? De forma alguma, né? Lincoln é considerado, tanto pela intelectualidade, pelo senso comum, pela população norte-americana, ele é considerado o melhor presidente que aquele país teve, né? E um dos aspectos, né, que chama atenção é Lincoln enquanto fortaleza, quer dizer, alguém que vem de uma família humilde, né, e faz toda uma trajetória e chega a ocupar o cargo máximo do país, e com certeza, não fosse Lincoln, os Estados Unidos não existiriam hoje tal qual. Por quê, professor? Porque Lincoln vai pegar o período da maior crise que os Estados Unidos enfrentaram, que é a Guerra de Secessão. E ele dizia, antes da guerra começar inclusive, né, ele dizia que a escravidão era necessário morrer para que a nação pudesse sobreviver. Então Lincoln é considerado um dos pais da nação norte-americana, né? E a Guerra de Secessão foi uma guerra separatista, né? O grande problema, não só esse, porque afinal de contas havia uma diferença muito grande entre os estados do norte e os estados do sul, né, decorrente da própria colonização, né, das antigas 13 colônias, né, que as colônias do norte foram colonizadas a partir da pequena propriedade, né, com o uso de mão de obra familiar, com a produção voltada para a policultura, enquanto que os estados do sul, né, as colônias do sul então, foram baseados na grande propriedade, no latifúndio, na monocultura e no trabalho escravo. Então isso vai promover, assim, ao longo do tempo, uma diferença muito grande entre os estados do norte e os estados do sul. E o episódio, então, que marca o início do conflito mesmo, é a eleição do Lincoln. É a eleição pelo Partido Republicano. Aliás, foi o primeiro presidente norte-americano eleito pelo Partido Republicano. E já enquanto deputado, ele já havia apresentado projeto propondo a abolição da escravidão. Então, e durante a campanha ficou muito claro, né, que o Lincoln ganhando a eleição, o país caminharia em direção ao final da escravidão. E aí os estados do sul então se retiram da União, né, e formam, né, o que a gente chama dos Estados Confederados, que a grosso modo poderíamos dizer um novo país. E aí temos a guerra. Né? E Lincoln então ele vai governar todo o período, né, do seu mandato durante a guerra. Aliás, a guerra inicia entre a eleição dele e a posse. Quer dizer, quando ele toma posse, a guerra já havia começado. E aí, então, o primeiro mandato dele vai ser durante a guerra, ele vai ser reeleito, e aí é no início do segundo mandato que a guerra termina. Por que eu digo que se não fosse Lincoln, talvez os Estados Unidos não seriam o que é hoje? Porque a forma como ele encaminhou, né, e o porquê da vitória dos chamados estados nortistas, onde que ele demonstra claramente a sua liderança. Mais do que nunca, ele mostra-se um líder determinado e forte. Você dizia antes que tem um período aí cronologicamente marcado de 40 e 45, né, de profunda depressão, mas ao longo do tempo, mesmo na presidência, ele alternava momentos de felicidade, enfim, né, ele era um cara de bom humor, né, com momentos de profunda melancolia. Então, só que isso, né, não transparecia para a população. Então a imagem que a população tem é daquele homem forte, né? E os homens fortes não sofrem depressão. E essa, Mari, é uma questão que eu quero passar para você, né? Homens fortes, mulheres fortes, grandes lideranças no mundo corporativo, no mundo político, né? Eles têm depressão? Acho que é bem interessante a pergunta, e aí o que eu fico pensando o que é liderança, né? Liderança é uma capacidade da gente organizar e persuadir outras pessoas. É um tipo de característica de personalidade. Isso não está relacionado com humor.
E quando a gente fala em depressão, a característica básica da depressão é um estado de humor deprimido. Então, veja bem, temos processos diferentes. Um processo é uma característica de personalidade e vamos pensar, personalidade a gente forma ao longo da nossa vida. Tá? Então, pelas pessoas com as quais conviveram com a gente, né? Pelos nossos familiares, aí a gente vai formando característica de personalidade. Liderança é uma característica de personalidade. Ponto. Depressão não é uma característica de personalidade. Né? Ter um episódio depressivo está relacionado com algo momentâneo. Ah, mas daí tem aquelas pessoas que têm distimia, que distimia seria uma depressão prolongada, vamos dizer assim, um estágio de irritabilidade constante, né? Provavelmente a gente sempre tem uma pessoa assim perto da gente, né? Mas são coisas diferentes, né? Então, uma é uma característica de personalidade que não é todas as pessoas que conseguem, né, desenvolver esta característica de personalidade, e o outro processo é uma doença, né, uma doença mental que pode acometer qualquer pessoa, né? Então, nós temos alguns fatores protetivos, por exemplo, fatores protetivos um nível de estresse baixo, né? Por exemplo, níveis de exercício físico, né? Relações humanas, né? Relações humanas, elas saudáveis, vamos dizer assim, né? Elas influenciam muito, né, a nossa saúde mental, influenciam a longevidade. Então, tem um estudo americano numa cidade que identificou, né? Todo mundo ia lá e tentava identificar por que naquela cidade as pessoas viviam muito mais tempo, né? E aí investigaram vários fatores e no final eles conseguiram entender que naquela cidade as pessoas tinham muitas relações, participavam de muitos grupos, então isso é um fator protetivo, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma liderança, e principalmente uma liderança analisando todo esse contexto que o professor Adelar traz, não tem esses fatores protetivos, né? A gente percebe que tem um alto nível de estresse, provavelmente existia uma oposição muito grande para onde ele fosse ou corresse, né? Com certeza. Provavelmente tinha uma oposição muito grande. Tudo isso são fatores de estresse. Tu também falou que teve uma separação aí, né? Então, assim, a gente precisa de vários pilares para a gente se manter bem. E a gente tem um contexto, né, do Lincoln tendo várias pessoas próximas a ele, então, né, ou a questão da política contra ele, ou ele trazendo uma ideia que de adversidades constantes, né? Diferente do que as pessoas ali estão acostumadas, e a gente tem uma quebra, talvez, de um relacionamento íntimo que era extremamente importante. Então, isso são fatores estressantes, né, e que não desabonam a capacidade de liderança que ele tinha, né? Mas a gente tem que entender que são processos diferentes. Se me permite, Mari, a esposa dele é de uma família escravagista, né? Esse detalhe eu não conhecia. Então, de uma das grandes famílias escravagistas do Sul. Então eu imagino, né, não conheço, enfim, maior profundidade essa relação, enfim, né, mas com certeza há um estresse aí também. Quer dizer, alguém que abraça a causa anti-escravista e que casa com alguém de uma família, né, possuidor de escravos. Que tinha uma proposta diametralmente oposta dele, né? Então, assim, Mari, em resumo, liderança e depressão não são excludentes. Não são excludentes. Quando tu me fez o convite, eu fui, né, investigar algumas coisas. E a gente tem um alto nível, né, de transtornos mentais em cargos, né, de liderança, inclusive nos Estados Unidos, né, que a gente tem quase 50%, né, dos líderes, excluindo ali Trump, Barack Obama, essa pesquisa não incluiu os dois, mas que, né, teriam desenvolvido algum tipo, né, de transtorno mental no período que estavam ou na depressão ou concorrendo, né? Então a gente vê que não são excludentes. A gente ser um excelente político, ter uma capacidade excelente de liderança
Isso são características de personalidade, isso a gente cria ao longo do tempo e vai morrer com a gente, né? Mas ao longo da nossa vida a gente pode ter depressão, a gente pode ter transtorno do pânico, assim como a gente tem dor de barriga, crise de enxaqueca, todas essas coisas, né? Porque são doenças, né? E não características de personalidade, são processos diferentes. Só que também a gente tem uma ideia que aquelas pessoas que a gente coloca num pedestal, elas comem diferente da gente, elas vão no banheiro diferente da gente, né? Então elas não sofrem as coisas que a gente sofre. E é um processo diferente, né? Sabe, professor Leonardo, que outro caso que está no livro é o caso do Ted Roosevelt, que eu sei que o senhor estudou bastante o período ligado a ele, né? Estudou bastante a política externa ligada à época do Ted Roosevelt. E o Theodore Roosevelt, ele teve uma noite absolutamente trágica quando ele tinha 26 anos, na qual ele perdeu a mãe e a esposa em um intervalo de 12 horas. Na mesma casa. Isso. Então, quando eu li essa informação no livro, eu pensei, nossa, né? E ele também, após esse ato, ele entrou em uma fase depressiva da vida, né? Então, eu queria que o senhor explicasse para nós quem foi Ted Roosevelt na política americana, qual é o papel dele nos Estados Unidos. Eu faria um gancho com o Lincoln, né? Enquanto o Lincoln vem de uma família humilde, né? O Roosevelt vem de uma família poderosa, né? Também de berço esplêndido, né? E ele é conhecido como o presidente mais imperialista dos Estados Unidos. Então, se você for olhar assim, em termos de quem é mais forte nisso tudo, é Roosevelt. E ele vai, do ponto de vista daquilo que eu tenho estudado, né, ele vai concluir a obra do Lincoln. Porque o Lincoln consegue manter o país unido, né, em que pesa a guerra de secessão. E aí, não foi falado, o Lincoln ele é assassinado uma semana após a guerra ter terminado. Mas o legado dele ficou, né, e é em cima desse legado que vai acabar acontecendo então, a abolição da escravidão mesmo, né, com a chamada 13ª emenda à Constituição. Então, Lincoln deixa o país internamente fortalecido, né, o legado do Lincoln. E o que o Roosevelt faz? Theodore Roosevelt ele é muito mais conhecido pela sua política externa do que pela política interna. Porque é o momento que ele vai projetar os Estados Unidos para fora. É o momento que os Estados Unidos deixam de ser um país doméstico para se tornar uma potência internacional. E isso, evidentemente, vai ter consequências drásticas para quem sofre as ações dessa política, né? Inclusive o Brasil. Mas, de forma mais direta, o que a gente pode dizer dessa política externa do Roosevelt, né? Ele faz uma reinterpretação da doutrina de Monroe, a questão da América para os americanos, né? E aí isso resulta que a partir do final de 1904, os Estados Unidos, graças àquilo que a gente chama de a doutrina do Big Stick, do grande porrete, né, que ele pega carona em num ditado africano, né, num provérbio africano, se queres ter sucesso na vida, fale macio e carregue um grande porrete. E o que era esse grande porrete? Era o direito que ele, Roosevelt, estava autoproclamando aos Estados Unidos para intervir nos demais países da América. Então, a América é nossa, né? A América para os americanos. E aí nós teremos intervenção na República Dominicana, temos intervenção em Cuba, temos a criação de um novo país que é o Panamá, porque os Estados Unidos queriam construir o Canal do Panamá a partir de uma doutrina geopolítica, né, de um almirante chamado Alfred Markham, que ele dizia que os Estados Unidos teriam que ser uma grande potência a partir da sua marinha de guerra, e como os Estados Unidos é banhado por 2 oceanos, né, e até então, até 1903, 1904, os norte-americanos possuíam 2 marinhas de guerra, a do Pacífico e a do Atlântico. Então a tese era construir o Canal do Panamá para poder unificar as 2 marinhas. E onde que entra o Roosevelt abraça essa tese ainda antes de ser presidente. Antes de ser presidente, o Roosevelt participou, né, da guerra contra a Espanha, né, que resultou, enfim, na independência de Cuba, as Filipinas passam para os Estados Unidos, enfim. Né. E quando ele assume,
né, em 1901, que ele assumiu na condição de vice-presidente, né? O presidente McKinley foi assassinado, né, com 6, 7 meses de governo, né? Então o Roosevelt assume nessa condição e já é um momento, né, de imperialismo. Então a gente não pode dizer que o Roosevelt dá início ao imperialismo americano, ele apenas vai fortalecer. E isso significa que a América acaba, ou de forma direta ou de forma indireta, ficando sob o domínio americano. Se você pega na perspectiva do imperialismo, você pode dizer que os Estados Unidos vão exercer na América o imperialismo formal, né, quando, enfim, intervém para a criação do país chamado Panamá, a intervenção em Cuba, na República Dominicana, e também o imperialismo informal, né, que é a forma como estabelece uma política internacional para facilitar a penetração do grande capital norte-americano nos demais países da América, né? E, então, voltando ao gancho com Lincoln, né? Então, a vitória do norte dos Estados Unidos criou condições para o fortalecimento do capitalismo norte-americano. E aí, com Roosevelt, esse capitalismo vai ser projetado para fora. Mari, te surpreende ver que esses dois presidentes dos Estados Unidos, figuras bastante incisivas, né? Que tinham uma imagem externa de macho alfa, vamos dizer assim, né? No sentido mais primitivo do termo, te surpreende ver que essas duas figuras, tidas como duas das principais lideranças da maior potência da atualidade, tinham depressão? Te surpreende isso? Não me surpreende, mas o que eu fico pensando é qual que é o peso de manter esse lugar, né? O peso que as pessoas têm de manter esse lugar de sou forte, de liderar um país inteiro, né? Hoje em dia eu acho que é muito mais difícil fazer essa diferenciação, né? Porque hoje em dia a gente tem um funcionamento da nossa sociedade que tudo está muito interligado, que as pessoas, elas ligam o pessoal com o profissional, a gente às vezes quer se desligar e não consegue se desligar, né? Porque temos redes sociais, temos processos que dificultam, né, a gente estabelecer só uma imagem, né? A gente consegue ter uma visão mais total, mas antigamente não, né? Antigamente era só o que talvez se queria que as outras pessoas observassem, né? Mas no íntimo tem muitas histórias de várias figuras, né? Seja presidentes, seja reis, né? Então quando a gente vai para a Europa, a gente vê quanto rei, quanta rainha tinha dificuldade emocional, né? Então, assim, não surpreende. Porque, de novo, eu acho que eu bato nessa ideia, né? São seres humanos como qualquer outras pessoas. E eu acho que soma-se a todas as dores que um ser humano tem, a pressão que a gente sente, né? Em cargos de liderança, a quantidade, por exemplo, de decisões que se tem que tomar em um só dia, né? Então, todos esses fatores são fatores de risco para que uma pessoa acabe desenvolvendo, né, um transtorno depressivo por muito tempo. Não foi... ele não teve uma questão da morte de um filho também? Não foi... O Ted Roosevelt... Acho que não. A primeira esposa. A primeira esposa e a mãe. Tá. Na realidade, ele abandona a filha, né? E ele sequer falava o nome da filha durante um período, né? E nem da primeira esposa também, ele nunca mais fez referência, né? E aí vem uma outra questão que eu queria trazer para vocês, que é a seguinte: a maneira como eles lidaram com a depressão, né? O caso do Lincoln, por exemplo, ele era advogado autodidata, né? No período em que ele era jovem. E o Lincoln, ele nesses 5 anos, entre 1840 e 1845, ele tentou focar na atividade profissional dele, né? Ele achou um sócio, abriu um escritório de advocacia e ele trabalhou a depressão colocando muito conhecimento, muita informação na mente dele. O Ted Roosevelt, por sua vez, que como bem lembrou o professor Adelar, era de uma família abastada, não tinha problemas com a questão financeira, ele compra um rancho em Dakota, né, professor? Dakota, imagina no século XIX, imagina o que era Dakota no século XIX. E ele vai para Dakota
e ele passa a ter uma vida de cowboy. Ele era um homem de Nova York, né, professor? Ele era um homem da alta sociedade, inclusive com um pensamento, na época da formação dele em Harvard, bastante elitizado. E ele vai, depois dessas perdas que ele tem, para esse rancho, e ele fica 2 anos nesse rancho, fazendo todas as atividades que os cowboys, que os peões faziam, né? E depois, quando ele se sente mais preparado, ele volta e reassume um protagonismo político e até se tornar presidente. Que é considerado, né, Derli, um dos 5 melhores presidentes, né? Então, qualquer ranking que você pegar, normalmente o Lincoln está em primeiro lugar e o Roosevelt está entre os 5. Então, Mário, assim, o que você acha da forma como esses dois lidaram com a doença, lidaram com a depressão? E como é que as pessoas hoje podem ter uma diretriz, ter uma direção para lidar com a patologia, para lidar com o problema? Primeiro, eu acho que é importante pensar assim, e dar a informação que as emoções elas têm uma função evolutiva, né? Então, se a gente está falando de depressão, a gente está falando de um período de excesso de tristeza que causa uma série de sintomas, né? Então, qual que é a função da tristeza? A função da tristeza, evolutivamente falando, quando a gente pega, por exemplo, investigações de psicologia evolucionista, a gente entende que a tristeza ela tem a função de reflexão. A gente para e a gente olha para o que está acontecendo com a gente naquele momento, tá? Só que cada pessoa tem uma forma de gerir as suas emoções, né? E vou dizer que isso é o que mais aparece, por exemplo, no consultório, dificuldade de gerir emoções, porque ninguém ensina como fazer isso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, eu me retirar, talvez eu olhar para mim, eu aprender coisas novas, né? Como tu tá contando, né? Que ele fez. É uma estratégia que talvez pode ser uma estratégia adequada, né? Se talvez eu continuar no ambiente onde eu estou não está funcionando e está me deprimindo cada vez mais. Eu me retiro, eu penso sobre o que está acontecendo e aí eu posso voltar e talvez voltar melhor preparado ou melhor, como a gente diz, regulado, né? Então assim, só que também pode ser visto como uma estratégia de fuga, né? Uma estratégia de fuga, muitas vezes, o problema está aqui, eu não estou conseguindo lidar, então eu vou fugir daquele problema, né? Então, depende muito do contexto onde a gente está. Então, a gente tem estratégias em que a gente tenta negar, que alguma coisa ruim está acontecendo, né? Tem estratégias que são estratégias, por exemplo, de uso de algum tipo de substância, né? E pode ser álcool, pode ser algum tipo de droga, né? Que é como se a gente tentasse fugir daquela realidade para a gente lidar com aquilo. Pelo que eu estava lendo, eu acho que muitos presidentes acabaram utilizando esse tipo de estratégia, né? Utilizar o álcool, né? Subterfúgio, né? Para eu conseguir lidar com a situação. Então, existem várias estratégias dali que são estratégias que a gente chama de desadaptativas, entretanto, existem estratégias que são efetivamente adaptativas. Então, eu vincular com coisas que me fazem bem, né? Eu ter estratégias, ter atividades que estão relacionadas com atividades físicas, eu realmente reavaliar o que está acontecendo comigo e tentar entender a causa, né? O que será que fez eu entrar nesse episódio depressivo, né? Eu acho que esses são os fatores que são importantes. E muitas vezes as causas são profissionais, né? De trabalho. É bem variado, né? Variado. Eu acho que depende da idade, assim, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, adolescentes, muitas vezes pode estar relacionado com uma questão de identidade, de construção de identidade, né? Quando a gente pega, por exemplo, ali dos 20 e poucos até uns 40, mais ou menos, a gente pode pensar que está relacionado, por exemplo, com a questão profissional, né? E a partir disso pode estar relacionado com uma ideia de avaliação. Tá, o que eu estou fazendo deu certo, era realmente o que eu queria, né? A gente também tem todas as questões de relacionamentos, né? Eu acho que relacionamentos
é um estressor que é extremamente importante e acaba desenvolvendo, né, episódios depressivos também. Então varia muito, a gente não pode dizer que existe um ou dois só motivos ou tipos de causa de depressão, né? Depende do contexto sociocultural, depende do gênero, né? Depende do local onde eu estou inserido. Certo. E aproveitando aqui para mudar um pouquinho de assunto, porque eu tenho que aproveitar a presença de vocês dois aqui comigo. Professor Adelar, como é que alguém decide ser historiador? Porque se um menino chega em casa para o pai dele hoje, né, em 2021, e diz assim, quero ser historiador, né? O que o pai faz? Arranca os fios de cabelo? Como é que foi para o senhor esse passo na vida? Assim? Não, eu diria o seguinte, Derli, né, para o moleque que quer ser historiador e alguém coloca em dúvida, lembrar que Theodore Roosevelt era historiador. Né? Então começa por aí, né? Não, acho que o historiador, mais do que nunca, ele se faz necessário, né? Então, obviamente, isso que eu sempre brinco, e eu dizia isso quando você é meu aluno também, vocês optarem em não ficar ricos, vocês optarem em não ganhar dinheiro, né? Mas, de repente, optarem em ser feliz, né? E, com certeza, o trabalho do historiador ele é muito gratificante, né, no sentido de contribuir, né, para que a sociedade tenha um discernimento maior das coisas. Né? Acho que quando você contribui para melhorar o nível de entendimento das pessoas, isso dá muita satisfação. Então eu diria mais do que nunca, né, que historiador é uma profissão que vai permanecer. Não existe tecnologia, não existe informática, não existe computador que substitua o trabalho do historiador. Então, para aquele moleque que quer ser historiador, eu diria que vai em frente, que nós temos muito trabalho ainda, né? Principalmente, né, por conta do que está acontecendo aí especificamente no nosso país, né? Quando você imaginava que o país estava andando numa direção, há todo um retrocesso, e alguém vai ter que explicar isso no futuro, né? Vai ter que colocar historicamente esse retrocesso, né, tentando buscar as razões pelas quais isso aconteceu. Então nós temos muito trabalho ainda. E Mari, a minha pergunta ela é igual para você, né? Como é que alguém decide com 16, 17 anos, que para mim é até mais difícil, porque a paixão pela história é algo que ela acompanha o menino, a menina, desde muito cedo, e ele sabe o que é história, ele não sabe o que é historiografia, mas depois ele desenvolve. Ele já tem esse vínculo desenvolvido na escola, né? E como é que alguém encontra o curso de psicologia para fazer, assim? Como é que foi o teu caso? Assim, farei psicologia. Falarei sobre depressão, ansiedade, né? O que eu mais escuto eu quero ajudar as pessoas, né? Na faculdade é o que a gente mais escuta dos alunos isso, né? Mas eu acho que é um processo de se importar, assim, né? É um processo de se identificar com a dor do outro, de conseguir se colocar no lugar do outro. Eu acho que uma coisa que o professor Adelar fala, eu acho que é bem interessante, né? A gente tem que ter clareza, e eu acho que isso é muito difícil para os jovens às vezes, de quais são os nossos valores, né? Então, por exemplo, para uma pessoa que escolhe psicologia, um dos valores importantes para essa pessoa deve ser conseguir ajudar o próximo, se colocar no lugar do outro, né? Enfim, todo esse processo. É diferente de um valor, por exemplo, para um economista. Talvez para um economista o que seria importante é entender de mercado, ganhar dinheiro, né? Algo nesse sentido. Isso não quer dizer que um está certo e o outro está errado, mas que são valores diferentes, né? Quando o professor fala de não vou ficar rico, talvez o adolescente tenha que entender que para ele o valor dele é diferente, né? Talvez faça muito mais sentido ter aquele prazer de explicar, de contar, né? Eu escutando, né, o professor falar, a gente vê que ele entende o quanto sente prazer em fazer isso. É muito mais importante do que talvez uma conta estratosférica, né? Enfim, eu acho que é realmente essa questão de entender os nossos valores. Não é fácil com 16, 17 anos fazer esse processo. Por isso que eu acho que o ensino médio ele tem que começar com um processo de orientação vocacional lá no primeiro, né? Se entender, ver do que eu gosto, quem que eu sou, né? Para daí a gente conseguir chegar lá no final e desenvolver
uma profissão efetivamente. Uma pergunta que é padrão, tá? Eu faço para todos os meus convidados aqui e não poderia me eximir de fazer a vocês. Professor Adelar, se o senhor tivesse que dar um conselho, ou se o senhor tivesse 17 anos hoje, 17, 18 anos hoje, né? O que o senhor gostaria de saber quando tinha 17, 18 anos que o senhor sabe hoje? O que o senhor diria para aquele menino Adelar lá de 17, 18 anos, passados aí, alguns poucos anos, é verdade, professor? O que o senhor falaria para ele? O que eu gostaria de saber aos 17 anos é que a história e a historiografia são construtoras de mitos. Quem é que transformou Lincoln e Roosevelt em homens poderosíssimos que não tinham dor de barriga, que não tinham problemas? Com certeza muita gente vai estar sabendo a partir dessa nossa conversa que esses dois grandes personagens, muito fortes, sofriam de depressão. Mas quem é que escondeu isso? Foi a própria historiografia. Uma historiografia que construiu heróis, que construiu mitos. Então, aos 17 anos, eu gostaria de ter sabido isso. E com certeza eu começaria a estudar história ainda antes do que quando eu comecei. E para ti, Mari, o que aquela menina lá de 17, 16 anos que estava saindo do ensino médio, né? O que você gostaria de saber com 16, 17 que você sabe hoje? Eu vou continuar um pouquinho no que eu estava falando da questão de valores, assim. Eu acho que com 16, 17 anos é muito difícil a gente ter essa clareza, né? Quem a gente é, o que a gente quer, mas que talvez isso é o mais importante, né? E isso às vezes abre caminhos, isso facilita muitas coisas, e quando a gente tem essa clareza, né? Do que a gente realmente quer, o que faz sentido pra gente, a gente simplesmente mira e vai, né? E aquilo, a gente encontra uma forma daquilo fazer sentido. Eu acho que pra minha história isso fez muito sentido, assim, né? Eu entender qual que era o caminho, aonde que eu queria chegar, né? Mas pra mim conseguir chegar nesse lugar eu tive que ter um processo de entendimento, o que fazia sentido, o que não fazia sentido, quais eram os valores que pra mim ali eram importantes, né? Então conhecimento pra mim sempre foi algo encantador, né? Então acho que nesse sentido, assim, de conseguir com 16, 17 anos, se olhar, se entender, ver o que é importante efetivamente pra gente antes de mirar, né, um caminho e começar a correr atrás. E a última pergunta que eu faço para vocês é, professor Adelar, qual área do conhecimento que o senhor não domina como gostaria e acha que se soubesse mais sobre ela, seria um profissional melhor, seria até uma pessoa melhor? Qual a área do saber que o senhor gostaria de ter melhor entendimento? Economia. Eu ainda penso um dia fazer o curso de economia. Para mim, né? E com certeza, como historiador, né, conhecer um pouco mais de economia seria formidável. Da mesma forma, conhecer um pouco mais de psicologia. Né? Mas o curso que eu gostaria em mente fazer ainda seria o curso de economia. E você, Mari? Filosofia. Eu acho que a psicologia, ela anda, né, ela nasce da filosofia e do modelo médico, assim, né? Então, lá nos primórdios a gente fazia parte, né, dos departamentos de filosofia. Teve um momento lá em 1900 e pouco que a gente faz essa separação, a gente vai para o modelo médico, mas eu acho que isso faz falta, assim, me ajudaria a entender muitas coisas que às vezes eu me vejo patitando, assim. Que bom. Gente, espero que a gente tenha contribuído para quebrar alguns estigmas sobre depressão. Espero que vocês tenham compreendido que homens fortes, mulheres fortes, grandes lideranças são gente como a gente, né, Mari? São gente como a gente, né, professora Adelar? E tem seus problemas de ordem psicológica, emocional. E quando a gente não se sentir bem, né, vamos procurar um profissional, né, Mari? Procurar alguém que possa nos auxiliar, tá bom? Quero agradecer ao professor Adelar, né? Aqui no final vou dizer que sou um grande fã do professor Adelar. Se você é meu aluno e tá vendo, tá ouvindo esse programa, algumas coisas, ou quase todas que eu tenho de bom, devo ao professor Adelar, que sempre foi um mestre do palco, né? Do ato de lecionar em si. E a Mari, que foi minha aluna, hoje já é doutora
em psicologia e que sempre, muito zelosamente, atende aos pedidos que às vezes são difíceis para ela nas situações que eu trago, tá? Então, gente, beijo para todos vocês, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.